Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esse dia, por estarmos aqui mais uma vez. Eu vou aproveitar os irmãos em pé para nós fazermos a leitura de um texto da palavra de Deus que se encontra em Marcos capítulo 9, versículos 14 até o 29. Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29. Eu louvo a Deus por esse dia, por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Délio, pastor dessa igreja, ao meu amigo pastor Alex. Obrigado pelo convite. Prazer revê-lo, a Ângela. Deus abençoe. Pastor Daniel, prazer estar com o senhor mais uma vez. Meus irmãos, a palavra que nós vamos pensar essa noite é uma palavra muito forte. Merece toda a nossa atenção. Mais do que isso, é preciso que a gente ouça essa palavra com uma atitude de humildade no coração, porque ela vem para confrontar o nosso marasmo. Amém? É algo muito sério, muito forte, decisivo, e que acredito que é para a igreja de hoje, atual, feito para o nosso tempo, para nós pensarmos e sairmos daqui. O meu principal objetivo essa noite não é fazer você sair daqui assim, extasiado, efusivo, nada disso. É fazer você sair daqui com um conflito na mente, pensando que tipo de igreja nós estamos sendo. O tema que eu quero pensar com vocês essa noite, visto que o EBOL trabalha com a questão da liderança notável, é se nós ainda fazemos diferença. Amém? Será que como igreja nós ainda fazemos diferença? Tem muita gente que Deus nos chamou para ser diferentes, mas eles acharam que era para ser esquisito, né? Deus nos chamou para ser diferente. E essa diferença, a gente vai entender por que hoje. Marcos capítulo 9, dos versículos 14 até o versículo 29. Os irmãos acharam? Presta bem atenção nesse texto, é uma leitura muito importante. Diz a palavra de Deus: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe o menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, eu gostaria de, à luz do Espírito de Deus, trazer para os irmãos um outro olhar para esse texto. Esse texto, para mim, é um texto incrivelmente atual. Eu diria assustadoramente atual. Esse é um daqueles textos da Bíblia que a gente tem a sensação de que eles foram escritos a semana passada. De tão atuais, de tão pontuais que eles são.
É um texto para hoje, um texto que clama urgência. Não é um texto qualquer, isso aqui não é só um exorcismo qualquer, até porque os evangelhos vão colocar esse como o último caso de exorcismo de Jesus antes da cruz. É um caso pontual que até hoje conflita a gente. Um texto que carrega muita coisa para a gente pensar. E essa noite eu espero que através da ação do Espírito Santo, isso mexa profundamente com a gente. Aqui nós temos um caso grave do inferno destruindo uma família. E o pior, um grupo de discípulos impotentes. Discípulos que tentaram, mas falharam. Ao pé do monte, algo não deu certo. Falhou. O texto começa dizendo que Jesus chegou. De onde? Jesus estava com 3 discípulos no alto do monte se transfigurando, mostrando toda a sua glória. Enquanto ele está lá em cima, com 3 discípulos no alto do monte, se transfigurando, lá embaixo, tem 9 discípulos tentando expulsar esse demônio que não sai de jeito nenhum. E deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, nem todos os demônios na Bíblia fizeram isso. Jogar no chão, convulsão, isso, aquilo, outro. A Bíblia vai dizer que o diabo encheu o coração de Judas na mesa da ceia. Judas não gritou, não rangeu os dentes, não rolou, não caiu. Ele simplesmente levantou e saiu para vender Jesus. E a julgar pelo tanto de gente que vende Jesus hoje, tem muito mais gente endemoniada do que a gente pensa. Toda vez que você lucra demais com a fé cristã, alguma coisa demoníaca se move em você. Esse texto desmonta a fé fácil que existe hoje. O que esse texto vai mostrar para nós é uma coisa que é assustadora. Olha para mim. Eu vejo nesse texto, nesse menino endemoniado, a atuação diabólica nesse menino, um retrato perfeito da atuação diabólica da mesma espécie no mundo de hoje. Esse menino é o retrato do mundo de hoje. E esses discípulos assustados, fracassados, é o retrato da igreja de hoje. Nós temos uma igreja que há muito tempo não vem influenciando a nação. Nós temos uma igreja que já deu certo, mas hoje não funciona mais. Sabe qual é o erro desses discípulos? É tentarem a lógica simplista. A gente já expulsou o demônio uma vez, deu certo, vamos tentar de novo. Só que o que deu certo lá, já não funciona aqui. Eles tentaram fazer o que fizeram em Lucas capítulo 10, quando Jesus mandou eles entrarem na cidade, curarem os enfermos, expulsarem os demônios. Eles fizeram tudo isso, voltaram felizes. Só que Jesus olhou e disse, não se alegrem por isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no céu. Agora os discípulos voltam, e a mentalidade deles é a seguinte, vamos tentar do mesmo jeito. A gente já expulsou uma vez, a gente sabe como faz, a gente tem experiência, a gente tem autoridade, a gente está sob a ordem de Jesus, ele está ali no monte, é rapidinho, dali aqui, é um pulo. Só que eles tentaram e falharam. E o pior, o demônio estava na vida de um garoto, desde a infância, impedindo que ele falasse e ouvisse. Era um demônio que entra nas articulações, que mexe nas comunicações, e que até hoje faz isso. Faz com que os filhos não ouçam os pais, faz com que os adolescentes achem que aquilo que pensam do mundo é o que o mundo de fato é. É um espírito monstruoso que invade a comunicação, que distorce os conteúdos e altera significados. Para essa casta, essa espécie, essa igreja que grita demais não funciona. Esse é um tipo de demônio que não sai no grito. Esse é um tipo de demônio que não sai porque eu estou de terno e gravata. Esse é um tipo de demônio que não sai porque eu fico citando versículo atrás de versículo, como se eu fosse uma máquina de citar versículos. Esse demônio não fica impressionado com a minha memória. Esse demônio não treme só porque eu sou crente há 30 anos. Esse demônio não está nem aí se eu sei clamar o sangue de Jesus, ou se Jesus está num monte perto de mim. A única coisa que faz esse tipo de demônio sair chama-se jejum e oração. Ou seja, coisa simples. Só que nós vivemos numa sociedade que dificulta tudo. Numa igreja que se faz campanhas para tentar atingir o homem, mas já não faz campanha para voltar a orar. Já tem corredor de regressão, gente regredindo ao ventre materno. Já que você quer voltar, volta no primeiro amor. É mais perto, mais rápido e muda de vida. É ou não é? Nós vivemos essa situação desse texto. E o que eu quero pensar com os irmãos aqui hoje é à luz desse texto. O quanto esse texto atinge a nossa vida, o quanto isso aqui mexe com a gente. Escuta uma coisa aqui, ó. Jesus, ao enfrentar esse problema, ele vai destacar algo fundamental na expressão que ele usa aqui, essa casta. Outras traduções colocam assim, ó, essa espécie. Tem uma tradução que diz esse tipo de demônio. Ou seja, Jesus está dizendo que os discípulos lá e nós aqui hoje precisamos de uma coisa que tem sumido das igrejas: discernimento.
Só que discernimento, escuta o que eu vou dizer, discernimento não é tecla SAP espiritual, não é tradução simultânea. Na nossa igreja a gente acredita que discernimento é alguém falar em línguas aqui e o outro cara vir do lado e falar em português e interpretar, é ou não é? Só que isso não é discernimento, isso é tradução. Discernimento é você ter percepção aguçada do espírito que se move antes das línguas. Discernimento é quando você sabe que até pode falar em línguas, mas antes de falar em línguas, deixa que o Espírito domine a língua terrível que você já tem. Discernimento é perceber as coisas que se movem dentro da igreja. Discernimento é ser abraçado por alguém e sentir se ele é seu amigo ou se a faca encostou até o cabo nas suas costas. É o discernimento que faz a gente diferenciar quem é obreiro de quem é chamado obreiro. É o discernimento que faz você diferenciar quem tem cargo e quem é um cargo para os outros. É o discernimento que faz você entender que tipo de demônio disfarçado de santo manda e manipula mentes e corações. Irmãos, por mais absurdo que seja, eu preciso dizer, não se empolgue com qualquer um que sobe aqui de terno e gravata e prega, porque é fácil subir, difícil é descer. Subir qualquer um sobe, complicado é descer. Alguns nem descem, são jogados lá de cima. O que me encanta com Jesus nesse texto é que ele foi para o monte e começou a se transfigurar. E a Bíblia diz que as suas vestes ficaram tão brancas, os discípulos viram aquilo, três discípulos. Jesus está com eles num altíssimo nível espiritual, transfiguração, conversando com Moisés e Elias. Se tem um momento da história que eu acho que é inigualável, é esse. Você tem gerações, a história inteira acabou ali, ficou naquele movimento, nem o tempo se aplica naquele lugar. Você tem Cristo, você tem Moisés, Elias e você tem 3 discípulos. Você tem toda uma história bíblica no monte. E sabe o que Jesus faz? Desce de lá. Eu tenho certeza absoluta que muitos de nós faríamos a mesma coisa que Pedro fez. Vamos ficar por aqui? Vamos armar 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. 2 erros de Pedro. Primeiro erro, colocar Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível. 3 tendas, uma para cada um. Ele não entendeu ainda que Jesus está acima de qualquer um. De Moisés, Elias, Pedro, João, qualquer um. Outra é Pedro não entender que não interessa quanto fogo você receba no monte. Isso só faz diferença se você consegue descer para a rua e lidar com pais, lidando com filhos endemoniados em casa. O que adianta ter glória no monte se essa glória não chega na rua? O que adianta ter a saia tão comprida se a língua passa dela? O que adianta você estar lá em cima no fogo se esse fogo todo não consegue chegar na rua de casa? O que adianta cair no espírito aqui e cair de tapa na esposa em casa? Não há diferença entre os demônios da rua e os demônios da falsidade. O pior tipo de demônio que existe é o que veste a máscara do santo. Jesus vai começar a entrar por essa aqui, ó. Ele desce do monte. E quando ele desce do monte, ele começa a ver algumas coisas que são incríveis. E eu preciso até que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, por favor. Lá em Marcos capítulo 9, foi o texto que nós lemos, do 14 em diante, que eu quero vasculhar esse texto com vocês essa noite. Acredito que se isso aqui é uma escola bíblica, é para a Bíblia que a gente tem que ir. Amém, irmãos? O texto diz que quando Jesus chegou, ele viu uma grande multidão. Sempre tem multidão onde tem macabro, onde tem um espetáculo, onde tem marketing. Você quer ver uma coisa? Se você quiser encher uma igreja, é fácil. É só você especializar em produzir milagre, em produzir o bizarro. Quanto mais gente cai endemoniado, torto, derrubando o banco, mais enche de gente. O povo gosta dessas coisas. É a política de Roma, pão e circo. Richard Foster escreveu que hoje, na nossa era, o diabo se especializa em 3 coisas: pressa, ruído e multidões. Porque ele sabe que essas 3 coisas fazem o homem desligar o botão do silêncio. E fica encantado com barulho, com massa, com multidão, com movimento. Por isso que você vai achar muito raramente igrejas cheias para movimentos de ensino. Muito raramente igrejas cheias para escola dominical. Porque você precisa sentar, desligar o mundo, desacelerar e aprender. E o povo não quer isso. O povo quer que tudo seja rápido, linkado, plugado. Nós vivemos na sociedade da pressa. Você levaria seu carro para lavar, não lava devagar? A gente vai onde? Lava rápido, lava jato. Se tiver um lava espiritual, não vai lá, é ou não é? Sociedade acelerada, a 1000, o tempo todo. Ninguém quer parar para nada. Aí você tem um Jesus que desce do monte e percebe uma multidão, porque está vendo um espetáculo. E que espetáculo! Tem um garoto endemoniado, um pai em crise e um grupo de discípulos assustados.
porque esqueceram, acharam que o reino do céu é mágica. Você faz uma vez, faz direto. O mesmo erro de Sansão, sairei como das outras vezes. Instrumentalizar o Espírito, achar que ele funciona no meu controle remoto. Olha para mim, o Espírito Santo não respeita start de igreja nenhuma. O Espírito Santo não é dominado, controlado por igreja, por pastor, por pregador, por cantor. Ele é livre, absolutamente livre. E por mais tempo que você tenha de crente, isso não dá a você uma espécie de varinha mágica. Não existe abracadabra gospel, mágica de crente. O que tem surgido todo dia é uma mentira da coisa de você que faz. É o self-service divino. Essa McDonaldização da fé não funciona na Bíblia. A fé cristã é feita caminhando. Jesus é o caminho que caminha e que chama a gente para andar. E à medida que a gente vai andando, vai aprendendo que a fé cristã se faz nisso. É você andando que tropeça e cai e que precisa da graça. De um ao outro ajudou, por isso levanta. A fé cristã se faz nesse processo. Agora imagine essa cena, uma multidão vendo um grupo de discípulos assustados, acuados, um demônio sobre um garoto e um pai desesperado. Aí o texto bíblico diz, olha no versículo 14, uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo. Irmãos, para mim, isso é o retrato perfeito da confusão que tem hoje. O diabo agindo nas famílias, os pais desesperados, a igreja envergonhada e um grupo de gente discutindo, sem saber direito se quem está certo e quem está errado. É ou não é hoje? Idêntico ao que está acontecendo hoje. E você vai entender isso mais para frente, se você tiver paciência para ouvir. É mais para frente que você vai entender. Mas olha que incrível, exatamente como é hoje. Um grupo de gente acuado, estranho, confusão para todo lado. Nunca houve uma confusão tão grande quanto a que a gente vive hoje na igreja. Nós vivemos uma igreja que nem se definir ela consegue mais. Lá nos anos 60 a gente era protestante. Aí nos anos 70 a gente virou crente. Nos anos 80 evangélico. De 90 até aqui gospel. Aí lá para 2020 a gente vai discutir se inventa outra coisa para nós ser. É ou não é? Porque nem a gente sabe direito para onde vai. Todo dia alguém inventa uma coisa nova. Todo dia alguém tem uma nova visão. Já viu? Estou com uma nova visão, um novo arrepio, uma nova sintomania. Alguém teve um novo sonho. Aí vai lá e escreve um livro sobre o sonho. Geralmente visita primeiro o inferno para depois ir para o céu. Turismo celestial e infernal, que é para fazer o irmão arrepiar e pegar no... Igrejas múmias, mortos-vivos, retém a forma e a estrutura, mas já não tem vida. O que faz a gente ter vida é simples. Jesus colocou aqui, ó, essa casta só sai com jejum e oração. Ponto. Quer ver uma coisa que é impressionante? Olha o que o texto bíblico diz no versículo 15. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. É incrível como esse texto é atual. Uma confusão imensa, um pai desesperado, o diabo na família, os discípulos assustados, a multidão discutindo, e quando vê Jesus, a multidão fica surpresa. A multidão até hoje se surpreende com a facilidade com que Jesus entra nas nossas polêmicas. Até hoje a gente coloca Jesus nas nossas polêmicas, Jesus nas nossas guerras, e quando ele chega a gente assusta. Porque a gente não acha que ele é capaz de descer no nosso nível sujo, mas ele vem. Por que nós estamos aqui hoje pensando a palavra? Porque ele ainda tem coragem de descer no nosso nível, sair do monte e chegar até a gente. Isso aqui é pura graça no texto. Você tem um Deus que é capaz de descer no meio da confusão da sua rua. Você tem um Deus que é capaz de se envolver no meio de famílias endemoniadas. Você serve a um Jesus que não fica no monte distante como uma celeste apatia. Você tem um Jesus que desce, entra no meio da vida, conversa com as pessoas, olha no olho dos pais, liberta os demônios dos filhos e ajuda os discípulos fracassados, envergonhados. Enquanto a gente não entender que a nossa vida depende de Cristo, a gente vai continuar desenvolvendo uma espiritualidade mandrake, fake, fabricada. Olha o que esse texto diz, olha o versículo 16. Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo? Interessante, sabe por que Jesus pergunta isso? Não é porque ele quer participar da confusão, porque ele nem fez isso. Jesus não entrou nos méritos da discussão. A grande pergunta, sabe o que me encanta nesse texto? Jesus tem um olhar que até hoje a gente não descobriu e precisa descobrir. Quando você descobrir esse olhar, você se define como cristão. Só Jesus parece ver o menino endemoniado. Todo mundo enrolado numa discussão imensa, discutindo. Até hoje essa doença atinge a gente. A cada 10 cristãos que entram para o seminário, 9 saem de lá com vontade de discutir com tudo e com todos, achando que quem discute mais é o mais inteligente. E guerrinha de ego é demoníaca, não tem a ver com Jesus. Só Jesus viu o menino endemoniado. Jesus perguntou, estão discutindo por quê? Se tem o que fazer aqui.
Por que vocês estão discutindo se tem alguém endemoniado aqui? Isso aqui exige pressa. Acabem com a discussão e mostrem que poder vocês têm para tirar o demônio desse menino. O mais importante não é a guerrinha teológica, é se o menino vai sair daqui alguém. A questão não é como a pessoa entra aqui dentro, se ela é capaz de sair daqui, tocado pelo Jesus que ainda habita esta igreja. Entrar aqui é fácil, difícil é sair. Sabe o que é mais interessante? Nós vivemos numa igreja hoje que tem muito a ver com isso. Com capacidade de discussão, de mostrar, de gritar, de estar na mídia, de fazer acontecer. E é um perigo muito grande isso. Esses dias eu estava lendo a história de um pastor que foi... Achei tão tremendo isso. Ele foi numa junta da convenção, fazia parte da mesa executiva, essa coisa toda. E aí foi convidado para um almoço da convenção. E quando ele chegou, o pastor, o presidente da convenção, falou para ele: o senhor vai ter a honra de fazer a oração na mesa antes do almoço. Só que o pastor abaixou a cabeça e orou bem baixinho, só ele e Deus. Aí quando ele terminou de orar, o pastor falou: rapaz, ninguém ouviu a tua oração. Ele falou: é claro, eu não orei para vocês, eu orei para o meu Deus. A gente ainda vive numa geração que gosta de fazer. Toda vez que você fizer uma oração elaborada para o irmão que está lá pensar: meu Deus, como esse cara ora demais, você se demonizou no púlpito. Toda vez que você cantar aqui só para que alguém fale como canta demais, você se demonizou no púlpito. Porque todas as vezes que você roubar aquilo que é só de Deus, você se demoniza aqui. Essa casta ainda age nas igrejas. Ela tira o foco das pessoas e chama atenção para a manifestação. É uma casta que trabalha com fenômenos. E ela consegue fazer com que você, olhando para o fenômeno, esqueça que tem gente aí. É a mesma casta que bota o endemoniado de joelho, que faz o endemoniado tirar oferta, que dá entrevista para o endemoniado. Sabe o que é isso? Não valoriza nem respeita a pessoa oprimida, só olha o fenômeno. Está dando para entender? Isso aqui é extremamente sério. Porque parece que nós somos uma igreja poderosa, mas vamos nos tornando um joguete manipulado pelo inimigo. Essa palavra é para nós abrirmos o olho de uma vez por todas e permitirmos que aqui nesta igreja reine um Deus que respeita a gente, que trabalha com pessoas, que liberta filhos. Olha o que diz o versículo 17: um homem no meio da multidão. Irmãos, olha como a multidão é cruel. A multidão às vezes te impede de ver as pessoas. Multidão é cruel. O menino está endemoniado, o pai do menino está ali, os discípulos fracassados, só que o pai do menino está no meio da multidão, a multidão sufoca, não dá nem para saber quem é. Quando Jesus pergunta sobre a discussão, o pai do menino entra em cena, e olha o que ele diz: um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que impede de falar. Agora olha que incrível, o pai está dizendo: meu filho, o inimigo entra nele, esse espírito entra nele, fecha a comunicação, ele não fala mais, o menino fica mudo, é estranho. Eu trouxe esse menino a ti, só que como o senhor não estava aqui, estava no monte com os outros discípulos, apresentei para os teus discípulos. Isso aqui para mim é decisivo. Quando alguém entra aqui nessa igreja, não vem aqui para ver você, irmão, ele vem aqui para ver Jesus. O problema é que às vezes a gente não consegue mostrar esse Jesus que está no monte. Ficamos igual esses discípulos aqui, fracassados, porque a gente precisa demais de um amuleto sagrado para ver se a coisa funciona. É muito sério isso aqui, ó. Trouxemos a ti, mas os teus discípulos, olha o que diz o texto, versículo 18, onde quer que o apanhe, quando o diabo pega esse menino, joga ele no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Talvez não haja nada pior para a sociedade do que a síndrome da frustração. Pedir uma oração e você não conseguir fazer. Pedir uma leitura de um texto bíblico e você não ter o que dizer. Jesus passou por essa dor aqui, ó. Chegou na estrada morrendo de fome, olhou para uma árvore cheia de folhas, e naquela cultura, principalmente naquela época, presta atenção nisso aqui, ó. As folhas da figueira vêm primeiro. Elas fazem uma espécie de guarda-sol natural por causa do calor do Oriente. As folhas nascem primeiro. Quando elas nascem, o fruto vem em seguida. Portanto, quando olha de longe e vê a árvore cheia de folhas, já entende, tem fruto. Porque tem folha, tem fruto. Aí Jesus chega perto e percebe que aquela árvore falhou. Prometeu, mas não cumpriu. Tem folha, mas não tem fruto. Tem manchete, mas não tem notícia. Grita, mas não faz. Jesus olha para ela e ela seca. Imagina, Spurgeon, príncipe dos pregadores, pregando sobre essa figueira, ele disse: ah, figueira, quem dera que tu tivesses nascido lá longe, na encosta de um monte, bem longe dos olhos de Jesus, mas não, nasceste na beira da estrada. Ele passou por ti, clamou e não deste-lhe de comer. Morreste seca, porque frustraste o Salvador.
Se Jesus hoje parar embaixo da sua vida, tem algum fruto aí para ele, ou ele vai morrer de fome olhando para você? Há frutos na sua vida? Nós estamos vivendo hoje numa igreja profundamente marcada pela esterilidade ministerial. Há pessoas que entram e saem da igreja durante anos, sem conseguir ganhar um fruto para Cristo, sem conseguir desenvolver nada para Jesus. Vivem de uma esterilidade, e o pior de tudo, não sentem isso arder no peito. Só virá um avivamento sobre o Brasil quando a igreja sentir as dores dos seus pecados. Quando ela começar a chorar e dizer: Senhor, eu preciso produzir, eu preciso gerar, porque se há vida em mim, tem que haver fruto. Porque o fruto não nasce por um acessório, fruto nasce pela seiva. Se tem vida, tem fruto. Onde não há fruto, não há vida. É a espiritualidade do Mar Morto, tudo que cai lá morre. Densidade demais, sal demais. Até o sal demais é perigoso. Deus não chamou você para ser um sal que mata, mas um sal que preserva o mundo das suas chagas. Um sal que gera sede, e essa sede faz eles virem para cá, para beberem da fonte que jorra para a eternidade. Esse texto tem uma coisa que é extraordinária. O homem começa a descrever o que o inimigo faz no filho dele. A ação dessa casta, como Jesus coloca, é uma ação terrível. Olha o que essa casta faz. Corta a comunicação. Esse menino não fala, esse menino não ouve. A casta joga ele no chão, desmonta o projeto de vida. Ele não é alguém mais que anda, que se movimenta. Ele está no chão. É um menino que fica rígido, espumando. Ou seja, essa casta desumaniza, fragmenta o ser. O indivíduo fica alguém monstruoso, animalesco, estranho. Até hoje ela faz isso. Ela perverte o coração dos homens. E você tem gente animalizada, estranha, perigosa, assassina, doente, invejosa. A mesma casta ainda age nos mesmos movimentos. Eu espero que essa pregação seja um clamor dentro da sua alma, para você sair daqui hoje esperto, ligado, o tempo todo em sintonia com Deus, para perceber as manifestações dessa dimensão de demônio que ainda age nas nossas igrejas e no nosso mundo. Está dando para entender? Olha o que diz o versículo 19. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Isso aqui é um dos lamentos mais doídos da Bíblia. No original grego, a sensação de ai, de dor da alma. É Jesus olhar para eles e dizer: mas que povo difícil. Agora, só recapitulando aqui para você entender bem. Jesus estava com 3 discípulos no monte, se transfigurando, mostrando a sua glória. Deixou lá embaixo 9 discípulos tentando expulsar um demônio que não sai. Aí você desce do monte. Os discípulos estão envergonhados, fracassados, cansados, discutindo com uma turma. Jesus chega e diz: incrédulos. Tem no original grego a palavra mais pesada ainda, é perversos. Imagina que aqui hoje aparecesse um endemoniado desse a noite inteira, e a gente fosse embora, e aqui ficasse um grupo de 9 irmãos obreiros tentando expulsar a noite toda. Aí no outro dia de manhã a gente chega aqui, eles estão aqui cansados, envergonhados, e o demônio jogando o menino para lá e para cá. A gente chamaria eles de perversos? De incrédulos? Mas Jesus chama. E sabe o que é mais incrível? Em Lucas capítulo 9 tem uma sequência que é perfeita. A Bíblia mostra que depois desse ato, sabe o que Jesus faz? Começa a conversar, e os discípulos entre si começa uma grande contenda. Qual de nós é o maior? Olha a lógica dos discípulos. A gente entendeu, Senhor. Nenhum de nós é o maior, é porque nós, o grupo todo, somos os maiores. Ninguém é melhor do que a gente. Aí vem alguém e avisa: Senhor, tem alguém expulsando demônio no teu nome, e está saindo. Aí os discípulos falam: podemos mandar parar? Olha a lógica dos discípulos: só expulsa demônio a gente. Jesus diz: não, quem não é contra mim é meu. Depois Jesus está indo para Jerusalém, e ele passa numa aldeia de samaritanos, pede para os discípulos prepararem um lugar para ele dormir. A Bíblia diz que vai João, o discípulo amado, que estava lá no monte com ele quando ele se transfigurou. Os samaritanos não deixam Jesus dormir lá, porque viram que ele ia para Jerusalém, motivo religioso. Fizeram birra teológica: se não adoram no nosso monte, aqui também não dorme, procura hotel em outra cidade. João chega para Jesus, é João, e fala para ele assim: o senhor quer que a gente rogue, que desça fogo do céu e mate essa multidão toda, igual fez Elias? Só porque ele estava conversando com Elias lá em cima, ele já acha que é íntimo. O que Jesus mais fala para os discípulos é: vocês não têm fé. Agora tem uma fé tão grande que é capaz de rogar fogo do céu e matar um povo inteiro. Eram ou não eram perversos? Jesus diz: vocês não sabem de que espírito são. Eu não vim matar os homens, eu vim salvá-los. Sem discernimento você já não sabe a qual espírito pertence, se é o que dá vida ou se é o que arranca a vida.
Tem muita gente na igreja hoje que não faz ideia de qual espírito ele pertence. Porque na primeira fofoca que se manifesta na igreja, ele entra. E aí, ao invés de salvar, ele mata vidas. A qual espírito você pertence? Olha o que o texto bíblico nos diz. Versículo 19. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Aí Jesus diz assim, ó, tragam-me o menino. É como se Jesus dissesse assim, ó, vocês levaram o menino pelo lado das técnicas, pelo lado da coisa da igreja, do funcionamento religioso, pela coisa prática, agora vem para mim, tragam o menino para mim. Essa frase aqui é uma frase que a igreja tem que repetir para o mundo hoje e botar no alto-falante. Não tragam as suas famílias para as técnicas, não levem suas famílias para as religiões, não levem suas famílias para os debates teológicos de quem está certo ou está errado, levem suas famílias para Jesus. Ainda é Jesus quem salva famílias, ainda é Jesus quem muda casas, ainda é Jesus quem transforma situações, ainda é Jesus quem liberta filhos, ainda é Jesus quem consegue entrar nas famílias oprimidas pelo inferno e transformá-las. Irmãos, numa frase bem simples, evangelho ainda é simples. Jesus Cristo salva, cura, batiza, leva para o céu, tira o indivíduo do inferno e o inferno do indivíduo. Jesus faz isso. O problema nosso na igreja hoje é que a gente tem muita gente que saiu do inferno, mas o inferno não saiu dele. Vive infernizado o tempo todo. Como é perigoso isso, uma espiritualidade azeda, amarga, estranha, que gosta de manipular e de fazer guerrinha de poder com o diabo. E se você for fazer guerra de poder com o diabo, está brigando na mesma arena dele, com as armas dele, ele vai vencer. Será que você sabe contra quem está lutando? Esse é o erro dos discípulos. Foram enfrentar os demônios, sem conhecer a natureza daquilo que estavam enfrentando. Eles estão lutando no escuro. Acostumaram a expulsar demônio, uma vez deu certo, a gente vai lá agora que funciona de novo. O problema espiritual da igreja contemporânea é o mesmo. Ela ainda não sabe a natureza daquilo que está mexendo. Ela esqueceu, parece ter esquecido, que os demônios têm uma espécie de hierarquia, e que a coisa está mais funda, mais aprofundada. Eles sabem manipular sentimentos e corações. A nossa guerra hoje não é contra a mídia, não é contra o PT, não é contra a Dilma. Nossa guerra é mais profunda, a coisa é mais embaixo, a natureza é mais demoníaca, é mais satânica, é muito além do que seus olhos podem ver. Mas nós temos uma igreja sonolenta, apática, que acostumou a ficar dentro de quatro paredes, com cheiro de mofo. Nós temos igrejas que estão com cheiro de naftalina de gaveta. Não sabe mais há quanto tempo faz que ela teve um encanto com Deus, que sentiu a alma bailar. Faz tempo que ela vive da mesma coisa, o eterno retorno do mesmo. Canta os mesmos hinos, receita as mesmas coisas, repete tudo igual, do mesmo jeito. E é esquizofrenia você fazer tudo do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. O que Deus procura de nós aqui hoje é uma revolução da mente. Culto racional é quando você pensa, raciocina, sente, percebe, identifica, discerne e pode servir a Deus no seu tempo, do jeito que está hoje, para os dias de hoje. Olha o que Jesus faz. Tragam o menino. Olha o versículo 20, Marcos 9, 20. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, notem que o texto é cheio de visões. Os discípulos vêm, Jesus vê os discípulos, o homem, pai do menino, vê Jesus. Agora quem vê são os espíritos. Os espíritos viram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. O menino caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Até hoje o diabo faz isso. Ele é mestre em fazer espetáculo. Ele ofereceu isso para Jesus. Jesus estava 40 dias em jejum. E o diabo foi tentar, porque o diabo não respeita lugares sagrados e nem períodos de crente. Lutero diz que quando você for ler a Bíblia, o momento onde o diabo mais se apresentará, porque ele vai tentar seu coração a explicar do jeito que você queria, não do jeito que o texto diz para você. Aí tem gente que acha, não, eu abri a Bíblia no Salmo 91, fiz o sinal da cruz, o diabo não me acha. Ah, já te pegou faz tempo. É bom ficar esperto com isso. O diabo não respeita lugar sagrado, gente sagrada, nem movimentos sagrados. Para o diabo não faz diferença se a placa lá fora diz que essa assembleia é de Deus. Para ele, se ela for de Deus, aí muda. O problema é que nós hoje viramos uma assembleia de deuses. Esse texto aqui mexe com tudo isso. Olha o que é incrível aqui, ó. O diabo faz um espetáculo, joga no chão, tenta mostrar para Jesus algum tipo de poder, um poder que manipula a gente, que mexe com pessoas. A gente ainda acha realmente que o Espírito Santo, quando se manifesta na igreja, ele também faz isso. Ele também faz isso, joga você, arruma, vira para cima, mexe nos bancos, faz você voar.
cuidado, que às vezes uma caricatura do Espírito pode estar se desenvolvendo no meio da igreja. Eu acredito muito mais nesta operação do Espírito. Você não vê, não ouve, não fala, não vira para o lado, porque você sabe que o Espírito está fazendo cirurgia minuciosa no caráter a partir da sua palavra. Você nem se mexe, porque sabe que ele está aí. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês aqui, olha para mim. Um falso Espírito Santo tem se movido nas nossas igrejas nos últimos anos. É por isso que nós temos uma igreja hoje tão corrupta, uma igreja tão afastada do Evangelho, uma igreja tão distante de Jesus, com gente brigando a todo lado, com tanto adultério rolando solto, com tanta picaretagem no nosso meio, porque um falso espírito entrou no nosso meio, e ele só vai sair com jejum e oração, com uma igreja que se quebra, com uma igreja que fecha as portas e clama. A gente não precisa fazer marcha, a gente precisa fechar as portas e clamar. Porque não adianta nada você marchar se há muito tempo você não anda com Jesus. É preciso fechar as portas e clamar. É preciso fechar as portas e chorar. Uma igreja que não chora mais é uma igreja que não se enquadra na promessa do Apocalipse. Meu Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Para Ele fazer isso você precisa chorar. Uma igreja que não chora não se enquadra na promessa. Uma igreja que não chora está protestando contra a promessa de Jesus. Quanto tempo faz que você não chora pelo mover da palavra de Deus? Quanto tempo faz que você não chora sentindo o aguilhão da palavra mexer profundamente na sua vida? Quanto tempo faz que você não chora por ser pecador e se arrepende no fundo da alma de ter perdido a chance de se envolver profundamente com Jesus? É fácil chorar quando eu prometo para você um monte de coisa e falo que você vai ser o máximo e que o céu sem você não vai ter graça. Só que essa falsa espiritualidade, desse falso espírito, gera em você uma falsa vitória. A verdade da fé só se manifesta numa igreja que chora pela palavra. Quando a palavra move nela, quebranta o coração e ela sente o Espírito arder a alma. Olha o que Jesus falou, olha o versículo 20. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Olha o 21, Jesus perguntou ao pai do menino. Sabe o que me encanta em Jesus? Eu gosto muito do jeito de ser de Jesus. Eu sou apaixonado pelo modus operandi, a forma como Jesus se movimenta na Bíblia. Jesus tem hora que ele fica empolgado. Sabe com quem que ele fica empolgado? Com uma mulher cirofenícia de origem grega, cananeia, no meio da rua. Para essa ele fala, olha que mulher, grande a tua fé. Ele fica empolgado com o centurião. Nem Israel vi tanta fé assim. Agora com o demônio não dá nenhuma empolgação. Pode ver, ele frio. O demônio vira, rígido, roga o moleque, faz, acontece. Ele olha para o pai e diz, quanto tempo que ele está assim? Ele nem olha para o menino, ele olha para o pai. Quanto tempo que ele está assim? Jesus está dizendo, Satanás, pode fazer o que você quiser, você não me impressiona, eu te conheço. Eu sei quem está aí. Quem tem discernimento não se impressiona com manipulação de poder. Quem tem discernimento não se impressiona com milagre fácil. Quem tem discernimento não se impressiona com muita língua estranha. Quem tem discernimento não se impressiona pela beleza do terno e da gravata. Quem tem discernimento fica em pé, porque sabe bem quais são os espíritos que se movem no lugar. Conhece quem está nas entrelinhas. Sabe fazer leituras sagradas nas entrelinhas do texto, nas pausas do texto. Olha o que diz o texto, ó. Quanto tempo ele está assim? E o pai responde, desde a infância. E no original grego aqui é desde muito novo. Quando esse menino começou a se desenvolver, quem sabe começou a andar, esse espírito já veio e invadiu o menino. Um espírito que não respeita a infância. Um espírito que atropela. Aliás, até hoje o diabo odeia criança. Primeiro que criança é leve, é verdadeira, é honesta e tem o amor dos pais. Coisas que ele nunca teve e nunca vai ter. Ele invade a criança, desde pequeno, que é para desenvolver um crescimento à luz dele. O diabo é um espírito de posse. Ele arrebenta com tudo, arranca tudo. Ele não permite que nada exista fora dele. É o contrário de Deus, que é pura liberdade. Cria você e te dá liberdade até de pecar. Você é livre. Você ama Jesus se quiser. Não é imposto, é proposto. Se alguém quiser vir comigo, venha. Só o diabo impõe, Jesus propõe. É por isso que Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque só o inferno tem porta, a igreja é livre, é aberta, aqui você entra e sai, porque isso aqui não é um projeto de seleção, é um projeto de graça, qualquer um que entrar é atingido pela glória, o sangue é para todos. Olha que coisa incrível, olha que tremendo que é o texto. Desde a infância, respondeu ele. Olha o versículo 22. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo.
Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu acho tão tremendo, esse pai chega para Jesus e fala: Senhor, olha, cansei. Eu já vi isso acontecer a vida inteira desse menino, acompanhar o crescimento desse menino, para mim, acompanhar uma tática terrorista. O que eu vou dizer para vocês aqui é muito sério, olha para mim aqui, ó. O que esses demônios estão fazendo com esse menino na rua 2000 anos atrás, é o que o Estado Islâmico ainda faz hoje. Terror de massa, terror de mídia, faz para juntar multidão, faz que é para o povo ver. Nunca houve na história um terror que faz e aparece, que filma, que mostra. Hoje, esse mesmo espírito se move nas redes sociais. Pode observar que se você quiser ver tragédia o dia inteiro, você acha. Hoje o cara está morto e o povo está filmando e mostrando na internet. É um espírito que gosta de espetáculos macabros, que gosta de assistir a miséria do outro, que sente um prazer estranho quando vê alguém morto, que gosta de ver cabeças abertas, sangue rolando, vísceras para fora. Quanto mais maldade, mais esse povo gosta. É o terror de massa. A mesma coisa do texto. Uma multidão assistindo, e quanto mais a multidão assiste, mais esse espírito se move. Ele consegue mexer na imaginação. Toda vez que o pai vai dormir, ele lembra do menino. Quando Jesus pergunta como é que é isso aí, o pai traz detalhes na fogo, na água. São detalhes, é a mente do pai atormentada. E o mais impressionante de tudo, a Bíblia é feita de famílias quebradas. Olha que incrível. Ninguém sabe onde foi parar a mãe desse menino. Ninguém conhece o pai da filha da Cirofenícia. Ninguém sabe onde foi parar a mãe do filho pródigo, a mãe de Davi. Famílias quebradas, inimigo por perto, até hoje é igual. Tem famílias quebradas, inimigos por perto, pais distantes, filhos endemoniados. Graças a Deus que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele ainda está perto. Se podes fazer alguma coisa, ajuda a gente. Eu louvo a Deus por Jesus ser como Ele é. Muita gente diria para esse pai aqui: você é um fracassado, você tem que crer, determina. Jesus só fala para ele: se eu posso, é claro que eu posso. E tudo é possível que crê. E sabe o que ele diz? Olha o que ele diz para Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Pensa numa confissão perfeita. Senhor, eu creio, mas não creio. Quero crer, mas não acredito. É mais forte do que eu, porque o que eu estou vendo é meu filho endemoniado. E o que eu vi até agora são os teus discípulos falharem no teu nome. Estão tentando expulsar no teu nome e falham. Eu quero acreditar em ti, mas os teus discípulos estão quebrando a minha fé. É isso que ele está dizendo. Ainda tem muita gente que quer entrar na igreja, mas não entra porque o que vê de nós como testemunho mata a fé. Toda vez que você passa na rua de casa com a Bíblia gigante, o terno e a gravata, não cumprimenta ninguém, de cara fechada, você mata uma possível fé de alguém. Porque o Espírito Santo não te chamou para afastar as pessoas no clubinho perfeito, mas para chamar para perto, no abraço. Quanto mais ele está em você, mais carismático você se torna, mais perto das pessoas. O Espírito rompe faces rancorosas na evangelização. Tem um negócio que é esquisito, é aqueles crentes que não falam com ninguém. Eles acham que eles são o centro de tudo, de todos. Você já viu aqueles crentes que chegam na rua assim e todo mundo sai correndo? A irmã vai descer na rua de casa, todo mundo vai entrando correndo. Entra aí que a mulher vai vindo. Que tipo de fé é essa? A de Jesus é tão tremenda que ele vem andando numa rua, um homem sobe na árvore para ver. E quando desce, desce tão crente. Porque, irmão, olha para mim. A última coisa a se converter num crente é o bolso. A de Zaqueu foi a primeira. Se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Jesus falou: hoje chegou salvação nessa casa. O bolso converteu, chegou salvação aqui, ó. É um Jesus que consegue quebrar faces rancorosas, abrir bolsos. É um Jesus que consegue dormir na casa que ninguém dormiria. Se nós nos parecermos com Jesus, não vai caber gente nessa igreja. É porque às vezes a gente parece tanto com a outro lado que as pessoas não querem vir. A fé dos discípulos estava sendo atingida por um grupo de discípulos. A fé do homem, perdão, sendo atingida por um grupo de discípulos que fracassaram. Que não conseguiram mostrar Jesus na sua inteireza. E presta atenção num detalhe que é extraordinário desse texto. Jesus diz assim, ó. O pai do menino, versículo 24, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé. Sabe o que esse pai está fazendo? O que os discípulos não fizeram, oração. Jesus vai dizer para eles, essa casta aí não sai na imposição não, isso aí só sai com jejum e oração. O que o pai está fazendo para Jesus? Ajuda-nos na nossa falta de fé. O pai está orando. E todo pai que ora consegue salvar seus filhos.
Sabe o que esse texto está dizendo aqui? Ó? A fé dos pais ainda opera nos filhos. A fé das mães ainda opera nas filhas. A fé da esposa pode tocar o esposo. A fé do esposo pode tocar a esposa. Porque a fé na igreja também se move nas famílias. Você tem um Deus que prioriza famílias. É muito sério isso. É um texto extraordinário. Olha o que diz o versículo, eu estou no 24, né? Olha o 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito. Está vendo? A multidão começou a chegar, começou a crescer. E isso que o diabo mais quer, plateia, terrorismo de massa. Está vindo gente, está dando certo. Até hoje tem obreiro que sofre com a igreja pequena, aí ele faz de tudo para encher a igreja. E começa até a vender o púlpito para ver se enche de gente. Aí quando começa a encher de gente, ele fala, agora Deus está comigo. Será? Às vezes o que enche de gente é o espírito monstruoso e macabro, que faz marketing, mas não consegue fazer chorar. Cuidado, irmãos. Nem sempre igreja cheia significa igreja perfeita. Às vezes ela está cheia de gente vazia. Sinceramente, Deus não está nem um pouco preocupado se ele é capaz, se essa igreja aqui é capaz de encher esse templo. Deus não está preocupado se essa igreja aqui é capaz de encher um ginásio, encher o estádio da cidade. O que Deus quer saber é se ele ainda enche você. Se ele encher você é o que interessa para ele. Uma igreja cheia de Deus. Homens e mulheres cheios de Deus. Olha que coisa impressionante. Olha o versículo 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo. Ou seja, aquele que quebra a comunicação, que não deixa o outro orar. Mudo e surdo. Eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte, o que para vocês é monstruoso, o que para vocês esgotou a fé, destruiu vocês, para mim é fácil, a tal ponto de eu colocar uma imposição. Para esse menino, esse espírito nunca mais entra. Jesus está dizendo para ele, eu mando nos espíritos. Lutero dizia que o diabo é só um cachorro na coleira de Deus. É só um cachorro na coleira, eu mando. Nunca mais vocês vão entrar neles. Olha o que Jesus está dizendo, gente. Eu não preciso estar do lado de vocês para que vocês também mandem. O que vocês precisam entender é que se eu estiver dentro, o meu espírito é maior do que o que está fora de vocês. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Até hoje nós temos cristãos morrendo de medo do inferno. Bate a porta porque ele não calçou, ele arrepia todo. Sangue de Jesus tem poder. Tem um espírito aqui. Fiquei sabendo de uma irmã que foi orar para uma irmãzinha que estava grávida. Quando viu as bonequinhas que a irmã colocou no quarto, a irmã viajou na maionese cristã. Botou nome, tudo quanto era boneca de demônio, 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 demônio. A mulher conhece tanto demônio que ela não consegue mais guardar o nome dos discípulos, por exemplo. Ela lembra os 40 nomes de demônios, mas não consegue lembrar o nome dos 12 apóstolos. Tem alguma coisa estranha, não tem? Jesus não chamou você para ser um caça-fantasma, um vampiro de Deus. O que Jesus chamou você de uma vez por todas é para ser apaixonado pelo céu. Quanto mais de céu houver em você, menos de inferno vai chegar na sua vida. Quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai conhecer de Deus. E você vai passar a eternidade conhecendo de Deus. A vida toda conhecendo Deus. Quando você chegar no céu, você vai conhecer a Deus. Se você passar 1 milênio no céu, vai estar 1 milênio conhecendo a Deus. Não dá para esgotar o conhecimento de Deus. Olha que coisa tremenda, versículo 26. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Ou seja, fez mais um showzinho antes, mas saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. A multidão é sempre assim, a multidão adora a tragédia. Mesmo quando não tem, eles inventam. É ou não é? Aqui, ó, a multidão que antecipa o Facebook está aqui. Ó. O menino só estava como morto. A multidão já disse que morreu. Morreu mesmo, está morto, o menino morreu. Imagina que o boato se espalha numa velocidade incrível. Ó, Jesus matou o menino lá. O menino morreu. A multidão diz, ele morreu. Até hoje a multidão faz isso. Qualquer pessoa que entra na igreja não dá nenhum sinalzinho de vida, para a gente está morto. Você já viu que nas igrejas tem gente que é efusivo demais, aquele movimento todo? Já tem um que não faz nada, você pensa até que o cara está morto. E a gente esquece que o Espírito é multiforme, e a graça também, pode estar agindo nos dois, do mesmo jeito. Jesus acabou de agir no menino e a multidão achou que ele morreu. A multidão não conhece Jesus. Se tem uma coisa que Jesus mais fez enquanto andou pela terra foi ressuscitar a gente. Jesus estragou todos os velórios que ele foi. Até no de Lázaro, que ele chegou 4 dias depois, ele trouxe Lázaro de volta à vida. Por que ele ia matar um menino se tudo dele é viver?
Quando você não conhece Jesus, atribui a obra do diabo a dele. Você faz o inverso. Quem conhece Jesus sabe. Se Jesus chegou, meninos vão viver. Se Jesus chegou, famílias vão viver. Se Jesus chegou, o inferno vai sair. Olha o versículo 27. Mas Jesus. Irmão, isso aqui dá para pregar uma semana. Mas Jesus. Toda vez que tem um mas Jesus desse na Bíblia, você pode respirar leve. O inferno estava agindo, mas Jesus estava na rua. Os discípulos estavam fracassados, mas Jesus estava perto. A nossa vida é cheia de problemas, mas Jesus está aí. A igreja é cheia de crise, mas Jesus está nela. Nós somos o que somos porque Jesus, mas Jesus nos ama. Você é livre porque Jesus ainda é Jesus. Se não fosse por Ele, a gente não estava aqui, irmão. Mas Jesus tomou pela mão. Tem umas coisas em Jesus que são lindas. Pode ver que toda ação demoníaca é uma coisa de dentro para fora, feia, estranha, joga no chão. Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui que é muito profundo. Olha para mim que é para você entender. Nem pisca, senão você não consegue entender. Olha para mim. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar o fato de que o demônio é um ser monstruoso e feio. Isso foi criado a partir da Contra-Reforma, quando pintou Lutero como um dragão com 7 cabeças. De lá para cá tudo grotesco, tosco, feio e atribuído ao diabo. Isso por si só é uma técnica interessante do próprio inferno. O diabo, visto pelas lentes de Ezequiel e tudo mais, era um ser de perfeição absoluta. Andava entre as pedras, lindo, extremamente belo. Só que o problema da beleza, sabe qual é? A beleza precisa do olhar do outro. Todo belo é escravo de alguém. Você quer ver uma pessoa profundamente triste? É se ela for bonita e ninguém falar. Por isso que o feio geralmente é feliz. Ele assume e anda. Tipo, quer saber? É ou não é? Já o belo, se tiver uma pessoa bonita que ninguém diz nada, ela é profundamente triste. Porque o belo precisa do olhar do outro. Por que existe a indústria da moda? Porque existe o gordo, para ele vender a roupa. Sempre é nessa equação. Quando o diabo desceu à terra, desceu profundamente belo, mas profundamente só, solitário a vida inteira. É por isso que a condenação dele é tentar gerar um equilíbrio para a sua beleza. Tudo que ele faz é feio. O inimigo nunca fará nada bonito, porque ele odeia a própria beleza. Tudo que ele vai fazer vai ser sempre feio, tentando gerar o equilíbrio da beleza. Jesus vem no extremo oposto. Olhávamos nós para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Só que tudo que Jesus faz é perfeito, é belo, é lindo, é transformador, é diferenciado. Ele é na contramão do inferno. O que o diabo faz no menino aqui é horrível. Joga o menino no chão, joga no fogo, joga na água, tenta matar, faz uma coisa estranha, destrói tudo. O que Jesus faz? Toma o menino pela mão, faz uma coisa que o diabo não faz, relações, se aproxima, toca, vem cá garoto, pega na minha mão, levanta, vem comigo, levanta o menino, é um Deus que te pega pela mão. Quando o diabo te jogou fora como um bagaço qualquer e deixou para morrer, Jesus vai lá e pega pela mão. Mas Jesus nos pega pela mão. Mas Jesus nos guia pela mão. Mas Jesus nos levanta do chão. Só Jesus para segurar nossa mão quando a gente era só o substrato de uma possessão. O diabo jogou o menino como quem joga um bagaço. Jesus foi lá e viu as mãos. Você só está de pé aqui hoje porque Jesus te viu só a mão, quando você era um bagaço jogado no chão. Se não entender isso, você perdeu de vista a sua salvação. Quem é que nós somos, irmãos? Que é o homem mortal, para que te lembres dele? É que a gente tem um diagnóstico muito grande da gente, a gente acha que é muita coisa. Eu gosto de Jeremias 12:5. Se você não consegue competir com os que vão a pé, como é que você quer competir com quem vai a cavalo? Modera o pé, rapaz, anda devagar. Você tem um Deus que te pega pela mão, vai devagar. Olha que coisa impressionante, olha o que diz o versículo 26. O espírito gritou, agitou, violento, saiu. O menino ficou como morto, a multidão disse que ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, o levantou. É Jesus quem o levanta. Toda ação começa em Jesus. Só Jesus fez isso. Se comunicou com o Pai, se comunicou com a multidão, se comunicou com os discípulos. Mas com o menino ele pegou pela mão e levantou. Até hoje, o que eu vou dizer aqui, tomara que você entenda. Quando a pessoa mais terrível entrar nessa igreja, é ela quem Jesus vai levantar e pegar pela mão.
Não é o bonzão aqui em cima pregando. Aqui talvez eu seja um fracassado. Mas é ela que Jesus vai levantar e pegar pela mão. Ele ainda é um Deus que vai até o quebrado, abatido, oprimido, destruído. É para eles que Jesus veio. Portanto, é para eles que nós temos que ir. Se nós somos igreja de Jesus, se seguimos os passos de Jesus, se nos dissemos cristãos porque somos de Cristo, obviamente a nossa ação precisa ser a dele. E a ação dele é levantar pessoas do chão. Só que nós estamos nos tornando hoje uma igreja que joga a gente no chão. A igreja dos distraídos, que pisa nos que estão caídos. Em muitos lugares hoje é comum ver gente que fala, fulano desviou. Também, não estava nem aí para a igreja. E sai pisando por cima, esbagaçando quem já está caído. Jesus é o contrário, olha o que o texto diz. Pegou pela mão e ele ficou em pé. Notem que todas as vezes que o pai fala que o demônio pega o menino, a primeira coisa que o pai faz, o demônio pega ele e joga no chão. Só Jesus põe ele de pé. A espiritualidade de Jesus sempre vai trabalhar com gente de pé. Põe-te em pé e falarei contigo. Fica de pé, levanta. Esse Jesus que põe você de pé, que te ergue, que te toma pela mão. O Jesus que olha para você e faz você compreender a grandeza que é firmar os pés no chão. É um Jesus que sabe trabalhar com gente que caminha. Para você andar, o primeiro passo é ficar de pé. É Jesus dizendo, caminha, agora você vai andar comigo, diferenciado. Agora existe vida. E olha que coisa impressionante, olha o que diz o versículo 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, saiu a multidão, acabou o espetáculo, a coisa voltou ao normal, a rotina de novo, aí Jesus entra em casa. Quando Jesus entra em casa, depois de Jesus ter entrado em casa, os discípulos perguntaram em particular, eu gosto muito dessa cena aqui, imagina, discípulos foram tudo para um canto para fazer reunião de obreiro oprimido, obreiro que pecou, obreiro que fez bobagem no meio da rua, obreiro que frustrou o coração dos irmãos, que prometeu que ia visitar e não foi. Sabe? Conhece algum? Obreiro que prometeu que ia visitar e não foi? Obreiro que mora do lado da igreja, chega atrasado, conhece? Esse aqui, ó. Aí chamam Jesus no canto lá e falam, Senhor, olha o que diz o texto, ó. Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Eu gosto demais dos discípulos, eu acho que até hoje eles parecem muito com a gente. Toda a preocupação deles, eles podiam falar, Senhor, graças a Deus, o Senhor chegou e libertou o menino está em paz. Eles estão nem preocupados com os meninos. Aliás, os discípulos nunca se preocuparam com ninguém, a não ser com eles. É interessante isso. Quando a filha da Ciro Fenícia está endemoniada, o Senhor manda ela embora, que ela está gritando atrás de nós, está dando problema aí, mulher gritando, dá trabalho demais. Manda essa mulher embora, Senhor. Lembra do cego de Jericó? Começa a clamar, Jesus fala aos discípulos, não grita não, para não incomodar o mestre, que ele é nosso. Agora a mesma coisa, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? A gente queria fazer isso. Senhor, é tão legal, a gente expulsava, o Senhor chegava, a gente falava, Senhor, conseguimos de novo. Nós somos os caras. A grande preocupação deles é com eles. Por que a gente falhou? Por que não deu certo, Senhor? O Senhor ensinou para a gente fazer o esquema lá, a gente fez, não funcionou. Da outra vez a gente fez, deu certo, por que agora falhou, Senhor? O que aconteceu aí? Tem algum segredo que o Senhor não explicou ainda? O que a gente tem que fazer? Olha o que Jesus diz, versículo 29. Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Existe um grave perigo em lutar com as armas erradas. Guerra de propaganda. Tentar mostrar que a gente pode porque a gente já fez. Porque antigamente eu fazia. Porque antigamente eu tinha todo um jeito, agora não tem mais. Guerra de propaganda, armas erradas. Gente que está fazendo um monte de coisa, usando as armas erradas, teologias vazias, fazendo perguntas que ninguém mais faz. A mídia, como se a mídia fosse a última coisa, o último movimento. Tanta gente usando armas erradas. Achando que só porque a gente é legalzinho, mais avançado do que os outros. Vocês já perceberam que essa sociedade de hoje se acha a melhor sociedade de todos os tempos só porque ela tem mídias digitais? Esses dias eu estava lendo um rabino chamado Amos Oz, um escritor israelense, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, engraçado, essa multidão de hoje se acha muito avançada tecnologicamente falando, só porque ela usa o dedo no iPad, no tablet. Aí ele diz, e o que Deus fez com Moisés lá no monte? Escreveu com o dedo na pedra, ou seja, do tablet ao tablet, o Deus é o mesmo, só mudou a tecnologia, né? Parece uma bobagemzinha, mas é tão interessante quando a gente percebe que não são os tempos,
não são as guerras, não são as armas, tem a ver com a natureza do que estamos enfrentando. Isso é que é o fundamental. É entender que hoje, quem é que luta ao seu lado? Contra quem você está lutando? Meus irmãos, existe, e isso é fundamental entender, existe uma coisa que é bem simples para nós. O que Jesus está dizendo é que a igreja não é chamada para ficar gritando na mídia. A igreja não é chamada para ficar batendo no peito e dizendo, nós somos. Você não é chamado para simplesmente botar um monte de adesivo no seu carro, esse carro é do Senhor Jesus, esse país é do Senhor Jesus. Tudo isso não passa de blá 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 gospel. Quer fazer alguma coisa que realmente mude essa nação? Fecha a porta do seu quarto, ora e jejua. Jejum e oração ainda funcionam. Jejum e oração ainda tiram as castas. Jejum e oração ainda quebrantam o aflito. Jejum e oração ainda eliminam o mal. Jejum e oração ainda tiram os demônios. Jejum e oração é simples, mas é a verdade. O problema é que nós vivemos hoje numa geração de obreiros que esqueceram a oração. Nós temos obreiros que não sabem o que é isso. E o pior, obreiros que nem trabalham, eles vivem para a obra e não fazem nada. Eles passam o dia inteiro mandando bobagem no WhatsApp, mas não oram. John Piper escreveu que as mídias sociais existem só para um propósito. Para quando a gente chegar no último dia poder dizer para Jesus, Senhor, eu tive tempo, mas eu usei para outras coisas. É verdade. Jejum e oração. Sabe o que é jejum? Fome de Deus. É você ter fome do sagrado. É você deixar de comer tudo que come todos os dias, porque tem fome do sagrado, da palavra, de alimentar-se dela, de quebrantar-se no quarto, de ter uma vida com Deus. Oração genuína, profunda. Nós vivemos numa sociedade que é tão perigosa, até numa igreja que não respeita momentos de oração. Já falei para minha esposa, quando eu entro na porta do meu escritório, onde tem meus livros, que eu fecho a porta e tranco, pode ser o Papa. Se ligar, eu não estou falando com Jesus, e Ele é maior do que qualquer um. Só que nós temos hoje uma tragédia muito grande, de muita gente que vive tão acelerado, há tanta coisa para fazer o dia todo, que ele não consegue tirar um tempo para Deus. E aí que está o grande perigo, você na verdade não tira um tempo para Deus, você tira um tempo para as outras coisas, porque Ele está em tudo e em todos, e é a prioridade absoluta e suprema. Se Ele não for prioridade, você vai colocar Deus entre as agendas apertadas da sua vida, como se Deus fosse uma coisa a mais entre coisas no calendário do seu dia, e Ele não é, ou Ele é tudo ou não é nada. É por isso que Ele pede, joga o filho de Abraão. É um Deus que fala, não quero ser só o primeiro no seu coração, porque o primeiro vai ficar repartindo espaço com o segundo, terceiro, e quantos mais couberem lá, eu quero ser o único, porque se eu for o único, eu vou abrir espaço para tudo mais entrar no seu coração. Será que Jesus tem espaço no seu coração aqui hoje? Agora eu preciso dizer uma coisa muito séria aos irmãos, oração, nós transformamos a oração numa coisa tão chata que a gente não gosta de orar, é ou não é? Porque oração não é o quanto você consegue falar. Escuta uma coisa aqui, ó. A oração não muda Deus, ela muda você, ela mexe com você, trabalha a sua alma. Oração não é o quanto você consegue vencer um Deus relutante, muito pelo contrário, é você se aproximar do sagrado, ter uma relação com Deus. O problema é que nós não fazemos oração, nós fazemos negociação. A cada 10 crentes que vão orar, em vez de falar, fala Senhor que o teu servo ouve, 9 diz, escuta Senhor, teu servo vai falar. Já viram isso? Tem gente que fala, com aquela síndrome de narrador de futebol, até cansar a memória e repetir tudo de novo. Oração genuína tem a ver com tempo na presença de Deus. Eu aprendi isso com um homem que foi um dos maiores homens de Deus que eu convivi. Ele extraordinário, um homem profundo. E uma vez ele me chamou e falou, vamos orar comigo? Falei, fui na casa dele, a gente era missionário no estado do Ceará. Eu fiquei num quarto com ele, ele sentado na cama. Eu fiquei pensando, vamos ver o que esse cara ora. E ele ficava um tempão em silêncio, bem quieto, não dava nem sinal de vida. Eu olhando para ele, meu Deus, de repente ele falava um amém, amém Senhor, sim Senhor. E aí morria de novo, meia hora em silêncio, quieto, sim Senhor. Eu falei, meu Deus, que negócio esquisito, né? Acostumado com aquelas orações que falam tanto, que Deus não tem espaço para dizer, posso falar? Aprendi um outro tipo de orar, uma oração que ouve mais Deus porque Ele é mais interessante. Uma oração que deixa Deus se aproximar e falar. Se você nunca fez isso, você não sabe o que está perdendo.
é entrar para o quarto fechado e brigar com Deus, até descobrir que sua mão nunca atingiu Ele, mas Ele esmagou você ao ponto de você perceber que só sobra ali o puro azeite da graça, que é o que sobra para ser alguém na presença. Oração genuína. O que Jesus está dizendo para os discípulos é que quando essa oração é verdadeira, quando esse jejum é genuíno, quando são exercícios de espiritualidade, frutos da alma, produtos do encontro com Deus, o que você vai enfrentar já não é um inferno por si só. Você vai andar na vida de cabeça erguida. É o inferno quem não vai resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Essa é a lógica da oração. Jesus está falando que existe um nível de oração que é mais profundo. Jesus está deixando uma coisa muito clara. Sabe o que é interessante? Jesus está dizendo para eles assim, existe um nível mais profundo que eu quero que vocês entrem, que é o nível de vocês perceberem que vocês precisam da graça. Em outras palavras, é preciso avistar a placa do retorno. Não é o poder dos esquemas, dos sistemas, dos métodos, é o poder do alto. E nós somos uma igreja que há muito tempo não lembra o que é isso. Nós estamos lutando contra algo que é profundo demais para os nossos métodos. Nós estamos lutando contra algo que é sério demais para as nossas gracinhas. Só o poder do Espírito verdadeiro é que pode atingir o maligno nas estruturas que ele está agindo hoje. Eu escrevi uma coisa aqui que eu quero dividir com você. Primeiro, precisamos entender que a autoridade não é nossa, ela é de Jesus. Não é o que eu faço. Vocês já notaram que a igreja de hoje virou uma igreja do eu? Eu determino, eu profetizo, eu abençoo, eu prospero, eu projeto. Quanto mais eu, menos de Cristo. Paulo é o contrário, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que ele vive agora é outra, porque a vida que eu estou vivendo é a vida plena de Jesus. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Uma vida diferente. Precisamos entender que a igreja não é nossa, ela é de Jesus. Sabe aquela coisa que, isso acontece muito entre pastores, eu tenho ministrado muito em convenções, eu tenho falado isso para os pastores, essa coisa de falar, minha igreja, a igreja não é minha, ela é de Jesus. Eu não sou um gerente de Deus, um burocrata sagrado, mandando e desmandando na igreja. Fiquei sabendo de um pastor que estava esse dia na igreja, foi chamar o diácono, falou, vem cá, chama meu funcionário ali. Eu disse, desculpa, o meu diácono ali. De empresário para funcionário, a relação é a mesma. Paulo chega, quando vai escrever a carta, e diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, aos santos da igreja. Se fosse hoje era o contrário. Nós aqui os santos, aos servos aí da igreja. Paulo se coloca como servos da igreja. O servo da igreja, as pessoas que trabalham para Cristo, que honram a glória de Deus. Você só está aqui hoje, irmão, porque se não fosse a mão de Jesus te levantar do pó, você nem de pé ficaria. Eu preciso dizer isso a você aqui hoje, olha para mim, se não fosse Jesus, você não era nada. Eu li um sermão esses dias de Antônio Vieira que mexeu profundamente comigo, sermão de quarta-feira de cinzas, onde ele pregou o seguinte, aproveitou que era uma chamada quarta-feira de cinzas e pregou sobre o homem do pó. Olha o que ele disse, a nossa história nada mais é do que uma história cíclica de pó a pó, pó que nós fomos ao pó que nós seremos. E ele diz assim, olha que tremendo, pó levantado, Adão vivo, pó caído, Adão morto. Por isso que Deus soprou o vento sobre as narinas de Adão, porque quando o vento sopra, o pó fica em pé, cessou o vento, o pó cai. Ele disse, abre a sepultura, vê se você consegue diferenciar quem é o rico, quem é o pobre. Diferencia na sepultura quem é branco, quem é preto. Diferencia na sepultura quem tem dinheiro, quem não tem. Vê se na sepultura você diferencia quem é o rei coroado e o escravo todo guilhotinado. Vê quem é quem. Na sepultura a cor é a mesma, todos têm a cor do pó. O vento soçou e o pó caiu. Nós estamos aqui hoje porque somos um pó que Deus ama, um pó que Deus viu, um pó que Deus soprou, que Ele resgatou, levantou, batizou, chamou de igreja e colocou aqui nada mais do que pó amado de Jesus. Isso é só um pó amado de Jesus. Do pó que nós fomos ao pó que seremos. Ele diz, Aristóteles disse que das coisas terríveis a mais terrível é a morte. E ele diz, ele falou certo, mas entendeu errado. O problema não é a morte, é o que vem depois dela. Não é a porta pela qual você sai, mas a porta pela qual você entra. Porque ele disse, se a eternidade sua for com Cristo, o pó venceu. Se for sem Cristo, o pó é chão. Que tipo de pó tu és aqui hoje? Deus está procurando um povo que entenda que
a salvação não é nossa, ela é de Jesus. Essa vida que você tem não é sua, ela é de Jesus. Essa chama que queima no seu peito não é sua, é de Jesus. O ministério que você carrega na mão não é seu, é de Jesus. O que você tem, família, não é sua, é de Jesus. Você está respirando aqui hoje é porque a graça de Jesus se manifesta e te permite mais um dia de vida. Irmão, nós não somos nada sem Jesus. Se Ele sair aqui agora, cai todo mundo no inferno. Nós só estamos de pé aqui hoje porque a graça de Deus nos sustenta. Porque Ele é o Senhor, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A gente precisa voltar a chorar, irmãos. Eu tenho orado tanto por um avivamento na igreja brasileira. Um avivamento que nos devolva essa santidade da simplicidade, das pequenas coisas. De eu não precisar fazer um espetáculo aqui em cima para você ser tocado pelo Espírito de Deus aí. Mas eu sei que à medida que eu vou ministrando aqui, seu coração arde aí. Porque a palavra testifica de que somos filhos de Deus e os corações ficam compungidos, rasgados pela faca do Espírito. E a gente sabe que o que vai gerar disso é uma nova consciência. O inimigo tem se movido em dimensões muito mais profundas. E isso só sai com jejum e oração. Ouço fazer um clamor aqui hoje. Pelo amor de Deus, voltemos a clamar. A fechar as nossas igrejas para orar. A botar uma placa lá na porta. Essa igreja vai experimentar um avivamento ou um funeral. A gente voltar para o chão, voltar para o quebrantamento, para as lágrimas. Fazer cada vez menos festas e mais lamentos. Parar de pregar tanta prosperidade e voltar a ler lamentações. Ai de nós, a nossa caiu a coroa da nossa cabeça e nós pecamos. Nós precisamos voltar, irmãos. Caminho é de retorno, é de volta. Está entendendo o que Deus está falando com você? Um caminho de retorno. Aliás, quer ver uma coisa que é interessante? Eu coloquei aqui, nós não precisamos de métodos, nós não precisamos de novos esquemas, de novas técnicas. O que a gente precisa é daquele poder do Espírito que quando entra na alma do homem, faz ele se quebrantar todo e voltar arrependido, se humilhando e chorando. Esse é o Evangelho. O que eu tenho visto nas igrejas de hoje é uma imitação barata do que tem no mundo. O que está tendo no mundo lá? Sertanejão? Então a gente faz o sertanejão aqui para chamar os jovens. O que está tendo no mundo lá? A noite black do crente, a gente faz a noite do inferno do crente, que é para chamar os jovens. Agora quando você pega um crente cheio do Espírito de Deus e dá um violão na mão dele, ele toca Rude Cruz, eu quero ver se alguém fica em pé. Todas as fibras da alma se arrebentam, ele cai de joelho, desesperado, clamando pelo arrependimento, chora e a graça do céu desce, porque não é o método, não é o esquema, nem a imitação do mundo que faz a igreja. O que faz a igreja é a proximidade com Jesus, é o chama do Espírito agindo na alma, é comer a palavra, oração, jejum, disciplinas sagradas de um crente. Quando o povo de Deus geme, Deus age. Quando o povo de Deus clama, Deus age. Na Coreia do Sul, quando estava uma perseguição gigantesca, o povo foi para a praça e de joelhos orou e Deus agiu. Onde o povo de Deus clama, Deus age. Como a gente precisa hoje, urgentemente, de um retorno ao clamor. Eu gosto muito desse clima aqui, ó, que está sobre a igreja aqui agora. Porque eu sei que alguns têm tanta raiva da mensagem, dá vontade de morder o banco. Mas sei que alguns são tão quebrantados pelo Espírito de Deus que essa igreja experimentará uma mudança. Porque o Espírito de Deus clama urgência hoje. A você que tem o sonho de ser um pregador do Evangelho, em nome de Jesus, volte para a Bíblia, o mais rápido possível. Só pregue a Bíblia, só fale da Bíblia, ame a Bíblia, coma a Bíblia, durma com ela, acorde com ela, sonhe com ela. E você será um pregador não das multidões, mas do Deus que se move nos pequenos, que conhece gente quebrado, que ama pessoas, que trabalha com gente. Você tem vontade de cantar, ame a Bíblia, coma a Bíblia, durma com ela, acorde com ela. Você vai cantar, não vai ganhar multidões, mas quando você cantar, as cordas do inferno serão quebradas e vidas serão libertas. Porque os conteúdos do Evangelho emanarão de você. Como nós precisamos de obreiros que amem a Bíblia. Esses dias eu li uma frase, eu estava conversando com a minha esposa, peguei minha Bíblia e falei, meu amor, minha Bíblia está dando vergonha de chegar nas igrejas com a minha Bíblia, toda rasgada, toda escrita, toda... Meu Deus, aí
Normal, depois eu estou lá lendo um texto de Spurgeon. Spurgeon disse uma coisa que me alegrou demais. Ele disse: uma Bíblia caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. É verdade. Porque no mínimo é alguém que está trabalhando com ela, está mexendo com ela, está lidando com ela. Já tem gente que tem umas Bíblias tão novinhas com cheiro de novo que dá bem para perceber que ele não lê. A não ser que você comprou hoje, fique em paz. Mas a Bíblia exige um trato, exige um toque, exige um gosto. Faça amizade com a palavra. Deixa ela invadir seu coração. Pela palavra você vai sentir vontade de orar. A palavra gera isso. A palavra vai gerar uma fome tão grande de Deus que você vai jejuar. A palavra gera isso. E a partir desse gerar que a palavra vai fazendo em você, a esterilidade sai e você tem filhos no Espírito. Você gera para a glória de Deus. Você se desenvolve uma liderança notável, feliz, abençoada, plena, consciente de quem serve, a quem serve, no tempo que serve. É muito perigoso quando a gente não vê isso. Esses dias eu estava lendo uma história sobre Eugene Peterson. Peterson é um pastor americano, autor da Bíblia A Mensagem. Ele conta que ele tem um amigo que é um artista plástico alemão, chamado Willi Ossa. E esse amigo um dia chegou para ele e fez uma proposta para ele: eu queria pintar o seu retrato. Posso fazer isso? Você vai vir em 3 meses na minha casa, você vai sentar num canto e eu vou pintar o seu retrato. Só que é o seguinte, tem uma condição: eu só vou deixar você ver o retrato quando ele estiver pronto. Você não vai ver antes, no processo de fabricação, nada disso. Então ele aceita. Agora imagina, 3 meses. Todo dia ele chega, senta ali, e o artista vem aqui e começa a pintar o retrato dele. De repente o artista fala: por hoje é só. Aí ele levanta e vai embora. Mesmo que ele insistia: deixa eu ver um pouquinho. Não pode. Chegou os 3 meses, a pintura estava pronta. O artista ligou para ele e disse: vem aqui em casa hoje que você vai ver a pintura. Quando ele chega lá, assim, naquela expectativa, abraçado à esposa, querendo mostrar o retrato, doido para ver como é que ficou, se ficou bonito ou não, ele percebe que o retrato está num canto meio sombrio da sala, coberto com um pano escuro. E o artista não está muito feliz não, o rosto dele está meio estranho. O clima da casa estava ruim. Então o artista olha para ele e fala: olha, vou contar até 3 e vou abrir aqui. Aí você se vira aí, imagina. E o pastor ficou preocupado, olhando para aquilo, assim, de repente ele fala: 1, 2, 3, levanta o pano. E o pastor disse que sentiu uma dor na região das vísceras, sensação estranha. Ele olhou para o retrato e teve medo. O rosto estava desfigurado, torto para um lado, os olhos com um vermelho tenebroso, os dentes pontiagudos, cabelo todo bagunçado, lágrimas escorrendo pelo canto, feio, o fundo era sombrio. E ele disse: isso aí não sou eu. O artista disse: ainda não, mas é assim que serás, quando a graça que está em ti sair. Ele disse: até hoje eu guardo o retrato como um retrato profético. De vez em quando eu vou lá e dou uma olhada, só para ver se eu ainda sou quem sou, ou se já pareço o monstro que posso ser. Se a graça de Deus sair de você aqui hoje, é um monstro que você vai ser. Se a graça de Deus sair da sua vida aqui hoje, os demônios fazem a festa na sua casa. Mas se a graça de Deus estiver em você, você permanece o homem e a mulher que Deus chamou para ser. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Peça hoje para o Espírito Santo manter você debaixo da graça. Sabe como é que se faz isso? Através de 2 coisas muito simples: oração e jejum. Guardem esse texto no fundo do coração: oração e jejum, urgentemente. Sabe o que Paulo diz quando diz orar sem cessar? Transforme pensamento em oração. Faz isso o tempo todo. Ora o tempo todo, em todos os lugares, por todo mundo. Você vai ver como isso vai virar um hábito. Em qualquer lugar que você está, tem uma pausa, ora. Leva as orações na alma, na mente, no coração, até você se transformar numa poderosa arma de oração nas mãos de Deus. Desenvolva um exercício espiritual pleno. Se não fizer isso, sabe o que vai acontecer com você? Vai se tornar um profissional da fé. Alguém que acha que porque expulsou demônio um dia, pode expulsar qualquer dia. Alguém que acha que porque pregou um culto, também pode pregar em qualquer culto. Alguém que acha que porque cantou uma vez, pode cantar todas as vezes. Nem sempre você vai poder cantar, nem sempre você vai poder pregar. Vai ter dia que você vai ficar mudo, surdo e quieto. Mantenha hoje o seu espírito em Cristo. O que mais me encanta em Jesus, nesses discípulos, é que Ele não jogou nenhum deles fora. Permaneceu com eles, olhando para eles, trabalhando com eles. Jesus não desiste de nós quando a gente fracassa.
Ele não desistiu de você quando você errou, não vai desistir da gente quando a gente errar, porque Ele sabe que no processo a gente cai, mas é quando a gente chega no pó que Ele sopra e o pó se ergue novamente. Pó levantado, Adão vivo, pó caído, Adão morto. Peça hoje para o Espírito Santo te manter de pé, irmão. É a maior luta da fé cristã, se manter de pé. Todo dia vem alguma coisa do inimigo para tontear a gente. Todo dia surge de algum lado alguma agressão, seja espiritual, seja física, natural. De todos os lados vem agressões. Tem dia que a gente sobe aqui só pela misericórdia. Tem dia que você canta só pela graça. Minha mãe sempre foi regente de irmã de ciclo de oração, desde que eu me entendo por gente. E eu me lembro muitas vezes dela dizer, hoje eu vou naquele ensaio só pela graça de Deus. E quantas vezes Jesus batizou pessoas no Espírito Santo naqueles ensaios. Quando eu via de lá aquele monte de irmã cansada. Eu gosto de lembrar daquelas irmãs até hoje. Algumas delas ainda estão vivas e oram por mim. São irmãs que vinham para o ciclo de oração depois de apanhar do marido em casa. Vinham do ciclo de oração com o filho endemoniado. Tinha uma que vinha da cadeia, visitava o filho todo dia, vinha para o ciclo de oração, que era no dia da visita. Outras que vinham em guerras e guerras. Se você olhava de cima para baixo, o que você via eram histórias de tragédias. Mas essas mulheres se juntavam para orar e Deus movia. Sabe como Deus me chamou? Minha mãe, até hoje eu não conheço meu pai. Meu pai, quando eu nasci, ele foi embora, sumiu no mundo. Até hoje eu não sei quem é. Tinha tudo para dar errado. Nascido e criado na periferia de São Paulo. O que mais tinha perto de mim eram crimes e drogas. Só isso. Minha mãe tinha eu e meu irmão, 4 anos mais novo do que eu. E todas as vezes que a gente chegava no ciclo de oração, a gente tinha que ir com a minha mãe, sempre ia. Aí minha mãe dobrava o joelho de um lado, eu sentava de um lado dela, meu irmão do outro, e ai da gente se levantasse. Era uma época onde as mães mandavam nos filhos, não os filhos mandavam nas mães. Se levantasse dali, misericórdia. Aí como a gente não tinha o que fazer, a gente sentava um do lado do outro, e aquele monte de irmã chorando, a gente desenvolveu uma competição. Eu e meu irmão, a gente falava, vamos ver qual é a irmã que chora mais? A gente ficava falando, a irmã chora. Mas tinha a irmã Sebastiana, que até hoje ninguém bateu o recorde dela, campeã das lágrimas. Ouso dizer, mundial. Irmã Sebastiana chorava de balançar o ombro, soluçava, pegava o lenço, papel higiênico, que tinha. E eu lembro que o ciclo de oração era sempre vazio, não tinha muitas irmãs. Mas eu lembro perfeitamente dessa quarta-feira de manhã, que a gente chegou, sentou lá, quarta-feira à noite, sentou lá. Sentei do lado do meu irmão do outro, minha mãe ajoelhada no meio. A irmã Sebastiana uns 3 bancos para trás, no canto, encostada na coluna da igreja, chorando como sempre. Aquele dia eu tenho certeza que o Espírito Santo não deixou minha mãe ver eu sair. Porque eu fiquei olhando para trás, debrucei no banco, fiquei vendo ela chorar e fiquei pensando. Ela chorava e balançava a boca, mexia na boca. E eu fiquei pensando, como é que alguém chora e fala ao mesmo tempo? Aí eu fui devagarzinho saindo e falei, eu quero ouvir o que ela está falando. Encostei no banco, ela nem me viu. Isso era quarta-feira à noite. No sábado de manhã tinha círculo de oração das crianças. E minha mãe levava a gente, eu e meu irmão, todo o círculo de oração das crianças. E ela era dirigente. Aí eu escutei quando ela chorava, soluçava. E ela dizia, Senhor, as minhas crianças, os meus meninos, eu te apresento um a um, Senhor. Aí ela disse, a frase que mudou minha vida, ela disse, Senhor, deixa eu ver só pelo menos uma das minhas crianças por esse Brasil inteiro pregando o evangelho nas igrejas. Eu queria ver uma. Aquilo me atingiu com um impacto tão grande que eu baixei a cabeça. Eu lembro que eu olhei para o teto assim e disse, bem que eu podia ser uma dessas aí. Os anos passaram e eu fui pregar lá, ela estava lá no banco chorando, dizendo, eu estou vendo, Senhor, eu estou vendo uma das minhas meninas. A oração pode fazer diferença. Voltem a clamar, voltem a chorar, voltem a se quebrantar, voltem a clamar, voltem a rastejar se preciso for, voltem à simplicidade, voltem à estrada do clamor, à estrada dos pequenos. Nós não procuramos Jesus em cima, é embaixo. Olhando para quem está no chão, levantando a mão do endemoniado. Jesus faz isso. Olhe para Jesus, Ele está embaixo. Ele está sempre perto. Se você conseguir, fique de pé. Eu quero orar com você.
Jesus está chamando você para um novo tempo aqui hoje, um tempo de transformação, um tempo de quebrantamento, um tempo de mudanças. Ouse fazer um clamor a Deus. Ouse fazer um clamor a Deus. Porque se você escutou tudo isso aqui hoje e não clamar a Deus, não vai adiantar nada. Vai durar no máximo uma semana na sua memória e depois some. Mas ouse clamar para sair daqui diferente. Sair daqui numa nova história, dizendo: Senhor, eu preciso mudar, e hoje eu vou sair daqui com a minha sintonia com o Senhor completa, plena. Sentindo aquilo que o Senhor quer que eu sinta na intimidade, no mais profundo. Eu quero te levar comigo nos caminhos que eu ando, Senhor. Vem comigo. Endireita as minhas veredas. Vamos no meu quarto fechado, meu lugar de oração, Senhor. Entra comigo no secreto, nas trilhas e nas tramas pelas quais eu ando. Vem comigo, Senhor. Faça a sua oração, comece a clamar a Deus. Comece a fazer o seu clamor a Deus, você é livre. Comece a clamar a Deus. Comece a ouvir o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixa Jesus falar com você aqui num nível mais profundo, mais íntimo. Esse é um momento só seu e Deus. Momento de você se posicionar aqui e dizer: Senhor, eu quero que a partir de hoje eu não apenas seja um ouvinte, alguém que ouve a Tua palavra aqui no culto. Eu quero sair daqui, Senhor, totalmente revolucionado pela Tua palavra. Porque há pais e mães lidando com filhos endemoniados na rua da minha casa. Isso não pode continuar assim. Existem pais e mães lidando com filhos endemoniados na rua da minha congregação.